Amém? Abra comigo, antes de sentar, Evangelho de Lucas, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 37. Lucas, capítulo 4, verso 37. E a sua fama corria por todos os lugares da redondeza. Levando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou-a. Imediatamente ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão procurava-o, e vindo a ele, instava para que não se ausentasse. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Amém? Podem tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, que agora você descanse na presença do Senhor. Guarde o seu celular, como a gente sempre fala. Fique tranquilo aí. Evite levantar para tomar água e ir ao banheiro, não que é proibido, porém, somente se necessário. Aqui nessa passagem nós vemos, aquilo que é principal de Jesus na sua missão aqui na terra. Aquilo que é principal: estabelecer o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui nessa passagem que ele curou a sogra de Pedro, curou muitos outros enfermos que foram trazidos a eles, expulsou demônios. Sabemos também, obviamente, que ele morreu a nossa morte, venceu a morte, ressuscitou, está vivo. Amém? Porém, todas essas coisas são apenas são apenas aquilo que é necessário para um ponto principal daquilo que Deus tem para nós: o seu reino. E esse princípio, hoje nós vamos tomar posse. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Nós precisamos entender, porque muitas vezes não usufruímos de todas as bênçãos que tem Deus para as nossas vidas, porque não entendemos esse princípio do Senhor. Então nós vamos hoje estar folheando aqui alguns pontos da Bíblia, para que a gente venha entender, tomar posse e sair daqui hoje de uma maneira diferente de como entramos, na bênção. Amém? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado, acorda ele, aproveita, acorda ele e fala assim: hoje tem algo novo de Deus. Aleluia. Amém. Vamos então dar uma folhada aqui. Vai em Evangelho de Lucas, um pouquinho mais à frente, capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Eu quero pegar aqui algumas passagens para a gente estar alinhavando e tomarmos posse daquilo que Deus tem. Capítulo 12, lá na frente, verso 32. Verso 32 do capítulo 12. Amém, meus irmãos? Então nós vimos que as pessoas ficaram admiradas, trouxeram doentes, enfermos, endemoniados, trouxeram a presença de Jesus. Jesus curou, Jesus realmente fez tudo aquilo. Porém ele se retirou e de repente foram atrás dele. Ele falou: olha, é necessário que eu vá em outras cidades, é necessário que eu vá estabelecer o reino de Deus, que eu vá apresentar a boa nova, que é o reino de Deus. E olha só que interessante, aqui no 12:32 de Lucas, não temas, a própria palavra do Senhor Jesus: não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Nós vemos aqui nessa outra passagem a questão de Jesus falando a respeito da solicitude da vida, que Ele é o Deus da vida, que veio fazer. E Ele fala para aquele povo que estava com Ele, os discípulos e aqueles que estavam próximos. Ele fala assim: olha, não temas, ó pequeno rebanho. Chama de pequeno rebanho aqueles que estavam próximos, pois o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Fala assim: o Pai se agrada em dar o seu reino para nós. Então nós vamos hoje entender esse princípio. Nós precisamos entender a respeito de reino. E quando eu falo de reino, nós temos alguns pontos que não podemos deixar passar. Um reino tem um soberano. Amém, meus irmãos?
Um reino tem sempre um soberano. Um reino, nós temos como reino um soberano, o próprio Senhor. Você crê nisso? Um reino tem um território. E nós temos um território chamado Igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Um reino tem pessoas, tem cidadãos, tem súditos e tem nobres. Amém, meus irmãos? E nós fazemos parte desse reino. Um reino tem regras a serem seguidas. Amém, meus irmãos? Isso é a definição básica de reino. E é isso que Jesus veio fazer, Ele veio estabelecer. Então, curar, libertar, abençoar, curar doenças, enfermidades, morrer a nossa morte, tudo isso foi caminhos e artifícios para que estabelecesse o seu reino para cada um de nós. E o Pai se agrada em dar o seu reino para nós. Quando nós falamos de reino, vou pegar um exemplo. Eu gosto muito, as pessoas até brincam, eu sempre cito esse exemplo, porque, gente, é 10. O reino da Inglaterra. Gente, dá uma olhada naquela rainha. A idade dela e está lá firme, não é? E é interessante para nós entendermos, ela é soberana na Inglaterra. Ela está ali para reinar e é soberana. Então, dá para nós termos uma noção a respeito do reino. Inclusive, até para... só como observação, há pouco tempo atrás, gente, não faz muito tempo, não lembro quanto, ela fez 71 anos de casada. Eu não estou falando da idade dela, estou falando que ela fez 71 anos de casada. Gente, e aqui nós podemos entender, porque em uma das reportagens falando a respeito desse aniversário de casamento, até apareceu a foto dela, né, quando estava noiva e depois do casalzinho hoje. E ele está lá firme também. E a reportagem falava, é casamento de fachada, é só para cumprir protocolos, dizia a reportagem. E eu quero dizer para vocês, ela está lá firme. Ah, porque o príncipe, né, seu marido, traiu ela várias vezes, fez isso, fez aquilo. Meu irmão, ela está lá firme. E quem foi que disse para você, pegando aqui um exemplo, estou fugindo um pouco, mas para que a gente venha entender, que você, como crente, como cristão, que pertence ao reino de Deus, não tem que seguir protocolos? Quem foi que te disse? E ela está lá, ela está firme, isso ou aquilo, porém, seja para cumprir protocolos, ela, quer queira, quer não, segue uma regra do matrimônio que Deus estabeleceu e ponto final. Agora, voltando ao exemplo de reino. Interessante que, por exemplo, toda a Inglaterra e países de Gales e outros ali, pertence a ela. Não sei se vocês sabiam disso. Se você vai lá, compra um imóvel, por exemplo, você não é dono do imóvel. Você não tem uma escritura que você é dono daquele imóvel, como nós acostumamos e vemos aqui no Brasil. Você recebe tem um nome do documento, não lembro agora, que você pode usar o imóvel que é da rainha, porque tudo que existe no reino é dela. Você simplesmente recebe um documento de que você pagou pelo usufruto daquele imóvel, e ponto final. Porque tudo que existe, tudo que há, tudo que está no reino dela, pertence a ela. E aqui nós começamos a ter noção do que é reino de Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que fazemos, como o Alessandro falou aqui a respeito de dízimos e ofertas, nós não podemos dizer, eu conquistei isso com meu braço, eu conquistei isso com aquilo. Não, tudo pertence ao Senhor, é do Senhor, é para Ele. Ele simplesmente agradece e se alegra. O Pai se alegra em dar o reino dele para nós. Seria a mesma coisa se você fosse e estivesse na Inglaterra e a rainha estivesse tão boazinha, que ela falava assim, não precisa nem comprar um imóvel, eu te dou. E ponto final, você vai lá, entra e é seu, você vai usar e os teus filhos usarão por herança. E esse é o princípio que nós precisamos entender. Amém, meus irmãos? Vamos folhear mais um pouquinho. Evangelho de Mateus agora. Precisamos pegar algumas passagens para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem. Evangelho de Mateus, capítulo 25 do Evangelho de Mateus.
Mateus capítulo 25, verso 34. Eu quero pegar algumas passagens aqui para que a gente venha entender a respeito de reino e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas como aquele que está para usufruir do reino do Senhor e pertencer a esse reino. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? O Senhor já está nos preparando. Podemos hoje usufruir em partes daquilo que teremos na eternidade com relação ao reino de Deus. E hoje nós estaremos entendendo esse princípio. Então nós vimos que o ponto principal do Senhor Jesus, como Ele falou, Ele curou, Ele libertou, Ele expulsou demônios, isso é aquilo. Porém Ele disse: eu preciso que vocês me deem tempo para ir a outros lugares, ir a outras cidades, para que eu fale a respeito do Evangelho do Reino. E agora nós vemos também que o Pai se alegra em dar a nós o seu reino. Amém, meus irmãos? E esse terceiro ponto também é muito importante. Aqui nós vemos, quer dizer, aqui está falando do julgamento final, está falando daqueles que o Senhor vai separar, né, bodes e ovelhas, aqueles que realmente entenderam a sua palavra e estiveram com Ele, uns à direita que estiveram com Ele, outros à esquerda que serão para condenação. E logo a seguir ele diz: então dirá o rei. Quem é esse rei? Jesus. Amém, meus irmãos? Está acordado aí? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, tudo aquilo, Deus criou a terra, tudo que existe, tudo que há, para que nós pudéssemos usufruir do reino para junto dele. Amém, meus irmãos? Desde a criação da terra, desde Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, Ele já estava planejando para nós o reino, para que nós viéssemos usufruir dessa bênção. E muitas vezes nós não entendemos esse princípio. Muitas vezes a igreja fica apática com relação a isso. Por isso que Paulo nos diz e nos ensina que hoje, independente de onde você está, o país que você está, que vive isso, aquilo, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Amém? O que é um embaixador? Um embaixador é um representante legal de outro país, de outro reino. Na bênção. O local onde você mora, o local onde você vive, o local, a sua casa, aquilo lá é terreno, é solo separado para Deus. Você toma posse disso, meu irmão? É uma embaixada. Não sei se você sabe, em qualquer país, em qualquer lugar que você for, a hora que você entrar dentro de uma embaixada, entrou do portão para dentro, o que prevalece naquela embaixada são as leis do país que o embaixador representa. E isso faz nos entender também o que Deus tem para nós. Eu quero que você comece a entender esses princípios e não fique simplesmente determinando. O Senhor não está chamando e falando para nós ficarmos determinando isso, determinando aquilo, bota a mão, isso é meu, não é meu, eu determino, eu quero, eu sou, isso e aquilo. Não, o Senhor quer que a gente venha realmente agir conforme aquilo que Ele tem para nós na visão de reino. A sua casa é local santo, separado. E você tem que entender esse princípio, porque qualquer um que entrar para dentro da sua casa tem que entender a lei que prevalece ali. E você não precisa abrir exceções. Não tem que abrir exceções, por quê? Porque se você realmente entende a questão de reino, você vai estabelecer na sua casa aquilo que é regra dos céus, do Senhor, do único Senhor e soberano que nós temos. E aí, gente, é bênção e vitória. Se você trabalha onde você trabalha, independente se a empresa é sua ou se você é contratado, isso, aquilo, se você está fazendo, faça como disse o Lucas aqui quarta-feira, faça o melhor, porque a bênção vem. Represente o rei que você realmente está para representar, o reino que você está para representar. Então nós somos chamados para isso. Nós somos embaixadores. E numa embaixada, como eu disse, o que prevalece é a lei daquele país, em qualquer lugar que você for. Por isso que, por exemplo,
Se você estiver viajando em qualquer país, e de repente tiver algum problema, procure a Embaixada do Brasil. Entrou lá dentro, você está em território brasileiro. E o que vai prevalecer ali é a lei do Brasil. Amém, meus irmãos? E se você visitar alguma embaixada, entrou lá dentro, você tem que entender o que prevalece lá, independente do país onde está, é a lei daquilo que representa aquele embaixador. E esses princípios precisam estar latentes conosco. É por isso que o Senhor falou, e Ele disse, olha, o Senhor, o Pai, preparou desde a criação da terra, quando não existia nada, já preparou para nós usufruirmos do reino de Deus. Na bênção, então vamos ver mais algumas passagens. Eu estive falando aqui, fiz uma comparação, peguei o exemplo da rainha da Inglaterra, e hoje tem muita gente aí achando o contrário. Então fala assim, um reino tem um soberano. Amém? E o que ele fala, o que ele edita, o que ele assina tem que ser respeitado e ponto final. Acabou. E tem muita gente, hoje tem sido ensinado o evangelho barato. Não é o evangelho do reino, é o evangelho de satisfazer a minha vontade. Tem gente que acha que o nosso Deus, Ele não é soberano. Ele é Aladim, da lâmpada maravilhosa. Aí vai e faz pedido, eu quero isso, eu quero aquilo, desejo isso, e Ele tem que atender os desejos do meu coração. Não, meu irmão, o Senhor quer, realmente Ele atende, mas por consequência daquilo que eu faço a Ele, por misericórdia. E se Ele quiser Ele faz, se Ele quiser não faz, e ponto final. Pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Na bênção. Agora vamos mais um passo, livro de Atos. Mais um passo agora, capítulo 1, início do livro de Atos, para a gente entender mais um princípio. Capítulo 1, verso 3. Então eu estou falando aqui a respeito de reino. Nós vimos que o Senhor Jesus veio estabelecer o reino. Nós vimos que o Pai se agrada em dar a nós o seu reino. Amém, meus irmãos? Nós vimos que estamos aqui e desde a fundação do mundo, o Senhor, o Pai, já preparou tudo para o reino. Agora, Atos capítulo 1, verso 3. Olha que interessante. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, e antes de subir ao céu definitivamente, Ele ficou 40 dias com os seus discípulos, com os apóstolos, falando a respeito do... Interessante que os profetas falaram do Messias que vinha reinar. Amém, meus irmãos? Pode ver que sempre fala de reino. João Batista, o último dos profetas que falou, ele teve... João Batista foi algo excepcional, porque ele profetizou e mostrou o Messias que já estava ali. Os outros falaram daquele que havia de vir, e sempre falou a respeito de reino, sempre falou a respeito de domínio, sempre falou a respeito de ordem, de regras, de tudo isso. E aqui, Jesus, não que ele, eu acho que pastor, nós estamos lendo essa passagem do livro de Atos, porque eu acho que Jesus ficou 3 anos junto com os apóstolos e acabou esquecendo de falar do reino. Durante os 3 anos da sua vida pública, do seu ministério, ele sempre falou a respeito do reino, e esclarecendo e falando as dúvidas que haviam, e fazendo com que eles, como judeus, viessem a entender que o reino que Jesus estava ali para estabelecer, não era um reino aqui na terra, um reino humano, mas assim, um reino dos céus dos céus. E aqui, 40 dias, novamente, ele pega e faz um seminário. Agora um aprofundamento antes de eu subir definitivamente, a respeito do reino. Então isso é muito importante para cada um de nós, para entendermos os princípios, para tomarmos posse da bênção de Deus para as nossas vidas. Por isso que muitos não conseguem usufruir da bênção, por isso que muitos estão empacados. E não quer dizer que eu aceitei Jesus, não estou debaixo da bênção, eu estou em partes, e eu vou falar aqui mais uma passagem para entendermos os princípios de Deus. Nós vemos que um reino, então nós vemos que tem um soberano. Você crê nisso? Fala assim comigo, um reino tem um soberano. Agora fala comigo, um reino tem um território. Amém? Para nós a igreja. Agora fala comigo, um reino tem cidadãos.
Amém? São salvos no Senhor. Você crê nisso? Tem cidadãos. Então, não adianta você falar assim: ah, eu sou rei. Rei de quem? De ninguém. Poxa, que maravilha, você reina nada com nada para lugar nenhum. E o quarto ponto importantíssimo: um reino tem regras. Fala assim comigo: um reino tem regras, tem leis. E esse ponto também é importante para nós. Não adianta eu dizer que obedeço se eu não cumprir as regras que estão determinadas. Pegando novamente o exemplo da Inglaterra, pega esse exemplo aí, né? Qualquer coisa que você fizer lá que fira as leis daquele país, você não está ferindo somente as leis do país, você está indo contra a autoridade de quem estabeleceu, que é a rainha da Inglaterra. Dá para entender, gente? Amém? Então o negócio é muito mais profundo do que a gente pensa. Nós estamos numa república, algo diferente um pouco. Ah, e tal, eu cumpro, eu fiz errado, estou cumprindo, estou pagando isso e aquilo. Lá vai muito além. Além de você pagar o que você fez errado, você ainda tem que se retratar, entre aspas, com a rainha da Inglaterra, porque foi ela que estabeleceu e você furou o que ela mandou. E se aqui na terra existem essas regras, imagine no reino celestial. E tem gente achando que não precisa, que não tem, que não é bem assim. Nós estamos vivendo um período terrível do relativismo. Tanto certo quanto errado é relativo, para poder satisfazer o meu ego. Tudo virou relativo. E não é relativo, é objetivo. Aquilo que a palavra diz, diz. O que não diz, não diz. E ponto final. E nós precisamos entender que isso faz parte do reino. Amém, meus irmãos? Agora, mais um ponto importante para nós. Aqui viemos no livro de Atos, agora voltemos a Mateus. Volta lá em Mateus. Eu estou pegando esses versículos para que a gente possa realmente alinhavar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Agora capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13. Versículo 11. Fala assim: o reino tem regras. O reino tem leis. Amém, meus irmãos? Agora olha que interessante. Mateus 13, 11. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém? Aqui Jesus, ele tinha falado a respeito da parábola do semeador. Vocês conhecem, creio que todos conhecem a parábola do semeador. Aí, nem os próprios apóstolos, os discípulos entenderam. Depois chamaram Jesus à parte e falaram: explica pra gente. Ele falou: não, eu vou explicar. Porque para vocês, e hoje o Senhor diz para nós que estamos aqui reunidos no território que é dele, chamado igreja, cuja cabeça é Cristo. Amém, meus irmãos? E ele diz para todos nós que estamos aqui: ó, para você, Maurício, para vocês todos que estão sentados aqui, a nós é dado conhecer os mistérios do reino. Amém, meus irmãos? Aqueles que estão lá fora não é dado conhecer, mas a nós é dado pelo próprio Espírito. O Senhor nos faz. E esses mistérios são importantes, porque não adianta eu decretar, falar, levantar a mão e isso e aquilo, se eu não entender os princípios de Deus e não tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida como reino. A lei é lei, a palavra é palavra, as regras são regras, e Ele, pelo Espírito Santo, nos capacita a entender. Por isso que Ele chegou. Vou explicar para vocês, quando Ele falou a respeito da parábola. Para vocês eu explico e vocês vão entender, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Voltando ao exemplo da rainha, além de você pertencer ao reino da Inglaterra, há algo a mais ainda que Deus tem para nós. Seria a mesma coisa que você não fosse somente súdito, mas pertencesse à nobreza, que você pudesse entrar no castelo e você entendesse de muitas coisas, como funcionam e as visões que ela tem para reinar ali como soberana mesmo aqui na terra. E é da mesma maneira que Ele faz conosco. Quando nós entendemos o princípio do reino, Ele fala: olha, eu vou te mostrar algo a mais. Os teus olhos vão abrir, você enxergará coisas que você não enxergava antes. Você vai entender princípios que você não entendia antes. Você não vai mais questionar certas coisas que você questionava antes, porque o meu Espírito te capacita a entender os mistérios do reino. Amém, meus irmãos?
Por exemplo, de repente, vamos supor que a rainha da Inglaterra determina que quer uma margarida plantada na frente da casa de cada súdito. Aí você vai começar a questionar: para que margarida? Eu quero plantar rosa. Para que isso? Ah, eu quero plantar girassol, tão bonito, delicado, pequenininho. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas se você estiver dentro, participando, ela vai dizer o porquê que ela determinou isso e ponto final. E se ela quiser falar, ela fala. E se ela falar assim: eu não quero dizer para vocês, eu simplesmente determinei, gosto de margarida e quero margarida em todo lugar. E a hora que eu não quiser mais, manda cortar todas as margaridas. E ponto final. E se ela quiser dizer porquê, ela vai dizer porquê. Entende? Fala assim comigo: Deus capacita-me pelo Espírito a entender os mistérios do reino. Coisa que não é dado para aquele que não pertence, que não está, que não conhece Jesus, que ainda não chegou a entender e participar do reino. Vamos mais para frente, mais uma passagem importante para alinhavarmos. Então nós vimos aqui em Mateus 13. Agora um pouquinho mais à frente, Mateus 16. Mateus 16. Esse ponto é importante, porque não adianta nada eu entender os mistérios se eu não usar aquilo que eu entendi para que eu venha a ser beneficiado daquilo que o reino tem para a minha vida. Amém, meus irmãos? Capítulo 16, verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, meus irmãos? Interessante. Aqui, olha aqui só. Eu darei as chaves. Eu falo sempre, eu gosto dos detalhes da palavra. Amém? Presta atenção nesse detalhe. Ele não está falando, o Senhor Jesus não está falando: eu te darei a chave. Ele falou: eu te darei as chaves. E isso é muito bom. Ricardo, faz um favorzinho, vou precisar da sua ajuda. Aquele molho de chave que você tem, aquele pequenininho, tá fácil aí? Pega para mim, traz aqui aquele molho de chave, para a gente poder entender esses princípios, né? Eu sei porque o Ricardo carrega um molho de chave, que você, a hora que ele chega, você já escuta ele: o Ricardo está chegando. Deixa eu ver se é esse. É esse. Opa, só um pouquinho. Dá uma olhada, gente. Aí, se põe aqui, né? Ele não põe, eu estou só brincando, tá certo? Ele enrola num paninho e põe no bolso para que não faça tanto barulho. O Senhor falou: eu te darei as chaves. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, com o auxílio do Ricardo, né? Aqui eu acho que tem chave de todas as portas da igreja, tem chave da casa dele, tem chave não sei mais o que, até da casa da sogra deve ter, né? Aqui tem coisa assim do impossível. Quem já teve ou achou chave na sua casa e você não lembra de onde é? Sabe que só eu? Sábado nós estávamos fazendo faxina lá em casa, estava ajudando a Marta lá, quer dizer, ela fez uma parte, uma grande parte, né? Mas de repente eu olhei para um negocinho que tem em casa lá, de pendurar a chave na cozinha. Tinha a chave do carro, tinha uma segunda chave da casa que as meninas usam, aí mais um monte de chaveiro e chave pendurada. Eu fiquei olhando para aquilo, eu não lembro de onde é. Eu imagino que deve ter chave da usina onde eu trabalhei, deve ter chave ali. Você já passou por isso? De repente você pega. Gente, eu quero dizer o seguinte: o Senhor falou: eu te darei as chaves do reino de Deus. Ele não falou a chave, ele pagou para nós, fez isso aqui, ó, entregou na nossa mão as chaves. E esse é um princípio que nós precisamos entender e tomar posse hoje. Gente, pior do que não ter uma chave é você ter a chave e não saber para que é. Concorda comigo? Pior do que uma pessoa analfabeta é aquela que sabe ler e não lê. O princípio é o mesmo. Porque tem gente, muita gente que dá de dedo naquele que é analfabeto, porém ele não lê nada, e se for ler fica gaguejando. Tem menino aí na escola que dá de 10.
Eu estou pegando esse exemplo porque é importante para nós entendermos. E quando o Senhor falou, Ele nos entregou as chaves. E quando fala de chaves, Ele está falando de princípios, Ele está falando de regras, Ele está falando de abrir portas. Amém, meus irmãos? Se você for no original, no grego, aqui fala assim, ó: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A palavra grega, me fugiu agora, mas depois eu pego para vocês. A palavra grega, ligar, é a mesma palavra usada para destrancar. Desligar é a mesma coisa que trancar. Obviamente, o Senhor Jesus está fazendo aqui uma metáfora, Ele está fazendo uma comparação com uma porta. Por isso que Ele fala no versículo anterior a respeito das portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém, meus irmãos? E está falando de uma fechadura. Ele está falando de algo ali que você tranca ou não tranca, ou abre ou não abre. E por isso Ele falou: eu darei a vocês que entenderam a questão de reino, eu darei as chaves. Eu vou pegar um exemplo para que a gente possa entender. Por que tem muita gente que não pode usufruir, ou não consegue usufruir de todas as bênçãos de Deus? Vamos supor que eu sou dono de uma grande mansão e eu vou viajar. E eu chego para você e falo assim: ó, eu quero que você cuide lá e pode usufruir, pode ficar à vontade. Ó, enquanto eu estiver fora, você vai me ajudar, porque estará lá cuidando da minha casa, e você vai usufruir. Pode ir na sauna, usar os dois tipos de sauna, seca e úmida. Você pode usar a piscina, todas, as três, de borda infinita, piscina olímpica, piscina de descanso. Você pode comer tudo que tiver lá, fica à vontade, tá certo? Aí ele vira para você e fala assim: deixa eu escolher uma aqui, essa é a chave da porta da frente. Amém? Aí você vai todo feliz. E obviamente ele deve falar: ó, a senha do alarme é 123.4. Aí você vai, abre, entra na sala de estar da grande mansão. Fala: pronto, tomara que ele esqueça de voltar. A hora que você olha o lustre, você olha as coisas, olha tudo que está ali, e fala assim: Senhor é bom. Nessas horas a gente lembra do Senhor, né? Senhor, Tu és bom demais, que maravilha, que coisa maravilhosa. E eu estou com a chave. Você não está com a chave, você está com as chaves. Aí você fala: vou começar na cozinha. Claro, já cheguei com fome. Aí você começa naquela sala de estar, está cheio de portas. Você vai na primeira, trancado. Vai na segunda, trancado. Vai na terceira, trancado. Vai na quarta, trancado. Aí começa o dilema, não sei se já passou por isso. Será essa? Não é. Aí volta, essa não é. Aí a hora que você está na terceira, cai no chão. Aí você começa de novo: puxa, qual que eu já fiz, qual que eu não fiz, qual que eu passei, e vai. Gente, nós como cristãos muitas vezes fazemos isso. Quando aceitamos Jesus é o primeiro passo, gente. Quando eu aceito Jesus é o primeiro passo. Ele te dá a chave, uma primeira chave, mas Ele te entrega um molho desse aqui, talvez até maior, eu creio. Porque olha, o reino de Deus, olha, tem muita coisa. Na casa do meu Pai há muitas, vou preparar o lugar. Aí você chega e pega e entra ali, e tem gente que morre seco, esturricado na sala da mansão. Não consegue nadar, não consegue ir na sauna, principalmente não consegue comer nada, e não consegue beber nada. E fica surpreso que aquela mansão, ora, vou embora, vou passar daqui. Ela só tem lugar de chave do lado de fora. Para sair você tem que sair pelos fundos. E tem gente morrendo na sala de estar do reino de Deus, porque não entendeu esses princípios que hoje estaremos entendendo e tomando posse. Amém, meus irmãos? Fala assim: o Senhor me entrega as chaves do seu reino. E esse é o princípio. Não basta entrar na sala de estar,
por maravilhosa que seja, grandiosa que seja. Eu sei que quando a gente se converte, a gente entra na sala de estar, nós ficamos pasmos, porque de repente há algo maravilhoso que eu nunca vi, nunca experimentei. Eu nunca vi coisas tão grandes, tão maravilhosas, uma sala tão grande. Olha, tem um piano de cauda ali, olha que maravilha, tem uma televisão aqui enorme, isso e aquilo. Porém, há muito mais a ser usufruído, há muito mais para ser, ir atrás e aprender, entender, conhecer, que eu não faço, porque eu perco tempo com as chaves. Fala assim: o meu Deus me capacita com os mistérios do reino dele. E isso é muito importante. Tem gente morrendo na sala de estar e não consegue entrar mais em cômodo nenhum, porque está trancado e fica perdendo tempo. Às vezes, depois de passar, vamos supor que o dono da mansão fique 30 dias viajando, aí no 29º dia você consegue abrir a cozinha. Aí a hora que você abre, consegui, estou morrendo de fome, vou entrar na cozinha. Aí você vê que você entrou na copa e depois tem outra porta trancada para você ir à cozinha. E você perdeu um tempo, olha, estrondoso aí, indo atrás, tentando fazer, Pastor, mas isso que tem a ver com a minha vida hoje? Isso é reino. Isso é reino de Deus, e é o que Ele quer estabelecer para nós. O Senhor vai nos capacitar. O Espírito de Deus fala: ó, essa chave, pega a segunda, a terceira, escrito não sei o que, pega, essa é de tal cômodo, você vai entrar, e a hora que você entrar, você vai usufruir. Essa outra chave, não sei o que, isso, aquilo, ele vai desvendando os mistérios das chaves para você, e você vai entrando, aí você vai poder entrar no quarto, descansar. Ah, essa aqui é da piscina, essa aqui da quadra de tênis. Às vezes fica babando, olhando a quadra de tênis, com um cadeadão desse tamanho, você não pode entrar, não pode usufruir, não pode fazer, está ali junto de você, você não usufrui, você não faz, porque você ficou parado em uma simples chave, enquanto o Senhor está falando: te darei as chaves. Tu que o seu irmão está ao seu lado, fala assim: Ele dará. Está muito fraco. Ele dará todas as chaves do seu reino. Amém, meus irmãos? Esse princípio nós não podemos perder. E eu voltando agora, o que isso tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Todo o evangelho do reino, tudo aquilo que Jesus pregou, fez, tudo que veio do Antigo Testamento, preparando para a vinda de Jesus, morte e ressurreição, a garantia da chave da porta da frente, e todas as demais chaves, que continua e vai continuar. Por isso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele fala: vinde aqui ao meu reino, vós que realmente entenderam todos os mistérios que foi dado a vocês. E esses mistérios são mistérios para quem não conhece. Para quem tem o Espírito, será desvendado. Não estou entendendo, pastor. Eu quero dizer o seguinte: se você não entendeu que essa chave é a chave do perdão, você não vai usufruir das bênçãos de Deus. A porta estará trancada. Se você não entender que o próprio Senhor Jesus nos ensinou naquela oração que depois virou reza, vãs repetições, que Ele não quer que venha a ser isso, que o perdão dos nossos pecados está atrelado a eu perdoar quem está próximo de mim, ou o que eu fiz de errado, você está trancado, você não vai usufruir das bênçãos. Esqueça. Fala assim: há chaves para tudo. Eu não vou entrar aqui, qualquer dia a gente entra nos estudos das chaves, e a gente vai ver que tem muita coisa. O perdão é uma delas. Interessante que o perdão é uma via de mão dupla. O Senhor falou: olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, e se você vier ao culto antes de oferecer a sua oferta, e quando fala oferta não está falando de dinheiro só, não. Está falando de louvor, está falando de presença, está falando de estar com o Senhor. Meu filho, se você não entender esse princípio, e não for, e não pedir perdão, e não perdoar, e etc, e isso e aquilo, está trancado. Está trancado. Desculpe dizer aqui, mas não é moleza não, é poder de Deus. E tem gente achando: não, se eu fizer disfarçar, se der uma risadinha, se eu chegar lá e falar: abra-te sésamo, não vai abrir. Nem com sésamo, nem sem sésamo, nem com coisa nenhuma.
Se nós não entendermos os princípios das chaves do reino, nós não vamos usufruir das bênçãos. A questão do perdão é algo muito interessante. A palavra fala, se alguém fez alguma coisa contra você, você sabe que ele fez, vai e pede perdão. Ai, pastor, a gente tem mania de colocar as coisas de uma maneira que Deus não estabeleceu. Lembra lá a história da rainha? Ele determinou assim, é assim. Ai, mas foi ele que me ofendeu. Ai, foi ele que falou de mim. Ai, foi ele que bateu na minha cara. Ai, foi ele que fez isso. O Senhor falou, não interessa, você sabe que foi ele? Sabe. Então vai lá, pede perdão. Ai, mas foi ele. Ué, o Senhor não falou quem fez o quê? Por isso que ele deixou muito bem claro. A questão do perdão é algo, olha, excepcional. Fere, muda todas as regras. Fala assim, ele é Senhor. Estabeleceu assim. E assim será. Ponto final. E a questão do perdão também, o inverso. Se ele vem pedir perdão, não perdoa. Vai-te embora. Se eu decidir um dia, voltarei a falar com você. Meu filho, é tomar veneno e torcer para que o outro morra. Porque ele estará usufruindo da bênção, porque ele fez o que Deus determinou, e você vai morrer seco, esturricado, sem bênção de Deus. Ai, não sei porquê, pastor. Eu não sei o que acontece. Ai, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, participo, e eu peço, clamo, faço, não sei o que, nada acontece, não sei o que. Ai, a minha sogra foi morar lá em casa e já faz 3 meses, não vai embora, isso aqui. Meu filho, você só vai usufruir das bênçãos até com a sua sogra e etc. Mas você vê, ele curou a sogra de Pedro, né? Não vou continuar a história que todos conhecem. Então, nós só vamos usufruir das bênçãos quando usarmos a chave certa em cada ocasião, em cada lugar, em cada momento. Senão, nós estaremos batendo numa porta de ferro gelada e não vai ter a resposta de Deus. Esquece! Ai, mas Deus é bom. A gente tem ouvido muito isso. Ai, Deus é amor, Deus é bom. Realmente, Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é Senhor. E nós esquecemos esse princípio. Você tem amargura no coração? Não abriu com a chave certa, vai sofrer as consequências. Você tem inveja do outro? Não abriu com a chave certa, vai sofrer consequência. Você mentiu? Não abriu com a chave certa, vai sofrer as consequências. E aqui vai, gente, olha, tem muitas chaves aí. Por isso que ele falou, ó, te darei as chaves. Mas ele pelo Espírito nos capacita. Em cada situação, o Espírito falará ao seu Espírito, ao nosso Espírito, que chave eu uso para que situação. Você não estará carregando coisas a mais simplesmente para fazer peso. Ele estará dizendo para vocês, te dei as chaves e agora eu te capacito, porque eu sou o Senhor e eu explico para você, abra essa porta que a bênção vem. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, abra a porta certa, que a bênção vem. Amém, meus irmãos? Tem gente que, por exemplo, arrancou da Bíblia, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, 6, 7, 8. Fala a respeito do casamento dos cônjuges. Fala assim, olha, você marido, se você não honrar a tua esposa, meu filho, as tuas orações não serão respondidas. Ponto final. Aí o camarada, ai, eu não sei o que acontece comigo. Ai, pelo amor de Deus, cuida melhor do fusquinha que está na garagem do que da esposa. Tem gente que não sei o que acontece, faz frio, vai lá, cobre o fusca e larga a esposa morrendo de frio. Misericórdia, meu filho. Enfim, existe várias chaves. Aí não sabe por quê que a resposta não vem, não sabe por quê que a bênção não vem. A porta está trancada, e se não abrirmos, a bênção não virá, pois isso faz parte do reino de Deus. Posso ouvir um amém aí? Se tem um irmão que é meio cascudo, que às vezes, né, faz você meio que pecar aqui, tem que pedir perdão ali, dê graças a Deus, que Deus está te dando a oportunidade de você ser perdoado. Ai, pastor, tem jeito de mudar de igreja. Tem gente que começa a procurar lugar, né, para sentar na igreja. Eu não quero sentar perto dele, não, vou sentar perto do outro. Aquele ali é mais simpático, vou sentar aqui. Meu irmão, esquece. Se você não acertar as situações, não abrir as portas certas com as chaves certas, e tem gente achando que é com outra chave, e o Espírito falando, não é essa, não é essa, maledicência, não é essa, e você fica, ai,
entregar a cesta básica. Que força! Aí se eu entregar a cesta básica, eu vou ser curado da maledicência que eu falei do irmão. E o Espírito falou, não adianta, você vai estragar, vai emperrar. E tome cuidado, porque às vezes a chave quebra lá dentro. Aí piora mais a situação ainda. Não é essa a chave. E você teimando. Se eu ficar em jejum 3 meses, aí aquilo que eu falei mal dos outros vai resolver. Eu vou fazer jejum 3 meses. O Espírito fala, não é essa a chave. Existe a chave certa, não é isso. Amém, meus irmãos? Fala assim, o Senhor me dá as chaves do seu reino, e Ele quer que venhamos a usufruir de todas as bênçãos. Amém? Agora, só para finalizar, Ele quer que cada um de nós, como eu citei aqui, não venhamos a ser simplesmente súditos. Ele quer filhos. Amém? E quando nós entendemos isso também no princípio do reino de Deus, meu filho, você é nobre. Amém? No ditado popular, sangue azul. Tá certo? Tem uns aí fazendo igual o príncipe, como que chama? Henry, né? Abdicou da nobreza para viver como súdito cidadão. Mal sabe ele que ele vai ter que pagar imposto, que ele vai ter que abastecer o carro dele, esqueceu do que ele está aproveitando. Então esse princípio Deus também quer. Ele fala assim, olha, não quero apenas súditos, eu quero filhos. Amém, meus irmãos? Vai usufruir da bênção, vai usufruir daquilo que eu tenho. Fala assim, o Pai se alegra em dar o seu reino. Você crê nisso? Fala assim, um só Senhor, um só reino. Fica em pé, em nome de Jesus. E princípios e regras que Deus tem para as nossas vidas. Você crê? Chega de ficar usando a chave errada. Deixa eu entregar para o Ricardo, senão ninguém, hoje no final do culto, tem gente que não vai nem sair daqui. Cadê o Ricardo? Senão ninguém vai sair daqui. Eu não sei se é só daqui. Isso aqui é só da igreja, Ricardo? Não. Fiquei mais aliviado. Tem da casa da sogra, tudo aí. Amém. Na benção. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, precisamos dos teus princípios.